Enquanto eu assistia o filme Coração Valente, em cujo contexto é a libertação da Escócia do governo do Império da Inglaterra, eu vi uma conversa entre o William Wallace, que era o personagem principal ali, protagonizado por Mel Gibson, com uma conversa, um diálogo com um nobre escocês. E nessa conversa, a frase que o William Wallace diz para o nobre escocês ecoou dentro da minha mente, no meu coração, gerando uma reflexão. A frase é a seguinte: Every man dies. Not every man really lives. Essa frase eu achei ela muito forte e profunda, porque eu pude entender o seguinte: é uma coisa que eu de fato acredito, que para viver de fato e não apenas existir, que nós podemos passar pela vida apenas existindo e não de fato vivendo. Nós existimos quando a vida nos leva, as circunstâncias nos conduz, as circunstâncias ditam o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos, o que decidimos, né? Mas quando nós, na verdade, governamos a vida, nós conduzimos a vida de acordo com um propósito, dentro de um propósito, nós de fato desfrutamos da vida e vivemos, não apenas existimos. Eu fiquei pensando como aquele homem poderia ter dito aquilo ali no filme, e cheguei à conclusão seguinte: como ali ele tinha uma causa pela qual lutava, eu concluí que para poder viver, primeiro nós temos que ter uma causa pela qual devemos lutar, uma causa pela qual nós devemos viver e entregar a nossa vida. E que essa causa não pode ser por coisas egoístas, coisas apenas para nós. Naquele contexto ali era uma causa de libertação do país de um governo tirano, até então, naquele momento. Mas eu transferi isso para a ótica espiritual, para a ótica cristã, e cheguei a uma conclusão que não é só uma causa que seja para um grupo, uma causa justa aos olhos humanos, mas também é necessário que seja uma causa eterna, e não apenas uma causa terrena, uma causa que diz respeito a essa terra aqui. Me lembrei de um texto de Paulo, de um versículo, onde Paulo, quando ele faz um discurso com os líderes da igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, quando ele narra que ele não sabia o que ia acontecer a ele quando chegasse em Jerusalém, senão que o Espírito Santo dizia que de cidade em cidade esperavam cadeias e tribulações para ele. Mas durante esse discurso, no versículo 24, ele diz assim, capítulo 20 de Atos, versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Concluí que isso não é uma frase para Paulo, não é uma frase para um apóstolo, para um pastor, para um missionário, mas é algo para todo cristão. Que sentido faz vivermos aqui se não for por uma causa eterna? Tudo que temos aqui nessa terra é passageiro. Agora, como nós vivemos e por qual causa, que propósito nós vivemos, traz de fato impactos eternos na nossa vida. Eu quero viver assim como Paulo, seguindo essa frase, que a minha vida não seja nada preciosa para mim mesmo, contanto que eu lute por essa causa, testemunhar o Evangelho da graça de Deus, aquilo que essa graça transforma em mim e que pode transformar em outros. Queria que você meditasse nisso, refletisse e, acima de tudo, aplicasse isso à sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.